Episódio 3, parte 2, no ar. Eu acho bacana a gente comentar um pouquinho, porque tem muita gente que pergunta, como é que foi vestibular e tal, Enem, tipo, vou deixar o Alan começar de novo, eu só vou fazer um adendo, né, que ele falou de cursinho. Eu lembro que na escola, vocês devem ter feito isso também, vinha uma galera de cursinho, você fazia uma prova, e daí se você fosse bem nessa prova, você ganhava uns descontos. Aí, vocês devem ter feito isso. É que o Alan é de São Paulo, né? Eu e o Navas aqui do Paraná, então às vezes muda e tal. Mas com certeza deve ter passado por isso. E eu lembro É, que, o, eu lembro no que a meu gente caso foi um pouco fez. diferente, mas pode continuar. Eu lembro que a gente fez e, tipo, eu tinha conseguido mais de 50%, sabe? De desconto. Aí eu falei, cara, vamos fazer, né? É, então, no meu caso, eu estudei numa escola privada, né? Que é o Uhum. Colégio da Embraer, aqui em São Paulo. E é por prova, né? Em Curitiba equivale ao Colégio Militar. É Sim, um sim. colégio muito bom, né? E, na verdade, eu fiz até um cursinho para tentar a prova dele, né? Eu tentei não só a prova dele para o ensino médio, mas de N outras escolas, né? Ângulo, Objetivo, e consegui passar no Colégio da Embraer e aí fui lá estudar. Então, eu não precisei do cursinho, né? Já Uhum. era uma escola voltada para isso. Sim. Mas eu acho que o diferencial, cara, na hora de fazer a prova do vestibular, a maneira que eu estudei foi pegando as provas anteriores, né, do vestibular, da UFPR, e refazendo elas. Uhum. E, cara, eu, tipo assim, cheguei na prova, muitas questões que eu já tinha estudado caíram muito semelhantes, né? É o mesmo tema, só muda às vezes o É, enunciado. É mais ou menos não, isso. não existe tamanha criatividade, né? Não tem como você bolar 100 questões do mesmo tema, talvez. Mas, cara, é engraçado como Deus escreve certo sobre linhas tortas, né? Porque assim como o Navas, eu também, né? Eu queria ser jogador de futebol e tudo mais. Mas o caminho, até a ironia do destino, né? Ele parece que vai levando você para o outro lado, né? Fala assim, não, não quero te ver aqui, preciso de você nesse outro lado aqui, vai para lá. E, cara, foi mais ou menos assim, né? Até eu chegar na faculdade. E vou passar a bola pro Navas também, contar um pouco aí. Cara, essa parte do cursinho, né? Pra mim era um pouco complicado, porque eu trabalhava o dia todo e chegava no horário do cursinho, o cursinho começava às 6h30, dava tempo só de comer alguma coisa depois do trabalho e ir direto pro cursinho, né? E do cursinho eu tinha que pegar ônibus para voltar para casa, porque era no centro da cidade aqui. Então eu chegava em casa aproximadamente 11h30, 15 para meia-noite. E eu tinha que trabalhar no outro dia 7 horas da manhã. E, cara, era uma rotina bem maluca, assim. Eu ficava 1 hora a mais estudando, revisando os conteúdos que eu vi no dia. E isso foi durante até boa parte dos primeiros meses, assim. Depois eu comecei a pensar, cara, mas eu tenho que estudar um pouco também as provas, né? Mas mesmo sabendo disso, eu tinha um pouco de preguiça, sabe? De pegar o meu final de semana para fazer isso. Porque, como era o meu primeiro emprego e eu tava recebendo, tinha uma grana, eu já me organizava, buscava me organizar, assim, para sempre sobrar um dinheirinho para mim poder sair no final de semana. Cara, quase todo final de semana eu saía. Saía com os amigos, assim, os amigos, galera que eu jogava futebol antes, pessoal até mesmo do cursinho. Pô, velho, eu chegava tarde no sábado, às vezes chegava de madrugada ou saía no sábado também e me dava muita preguiça de estudar, assim, para as provas. Mas ainda assim eu estudava um pouco no domingo, para não mentir, assim, estudava um pouco no domingo. Tipo, fui indo assim, sabe? Fui indo assim, estudava mais ou menos as provas, ia fazer os simulados que tinham no cursinho. Às vezes tinha simulados no sábado à tarde. Às vezes eu ia lá meio ruim, mas conseguia fazer. Meio torto. Mas... E assim foi, até chegar a prova, né? E no dia da prova até mesmo, eu entrei assim naquela sala e pensei, cara, será que é isso mesmo? Essa foi a primeira pergunta que eu me fiz. Será que é isso mesmo que eu quero?
eu me fiz essa pergunta de novo, sabe? Porque eu já tinha mudado a minha opção, primeiro eu pensava em fazer mecânica, mas eu não falei para vocês que quando eu saí do ensino médio, eu ia prestar vestibular ou para educação física ou para nutrição. Você vê como é louco, né? Porque nessa época eu jogava futebol e era isso que eu queria. Eu falava, ó, se eu for fazer o vestibular... Assuntos correlacionados ao que você gostava, né? Tá sim. certo. E, né, voltando ali, eu tive esse ponto de indecisão na minha cabeça. Eu falei, cara, será que é isso mesmo? Eu, tipo, sabe, do nada, assim. Mas pensei, vamos fazer a prova. Eu me preparei para isso, para chegar aqui nesse momento. Então, não é agora que eu vou ir embora, né? Porra... E fui lá, cara, dei o meu melhor, fiz a prova. Infelizmente não passei, porque o curso, apesar de não parecer, é realmente muito concorrido, porque tem poucas vagas na federal. E eu fiquei um pouco frustrado no começo, porque tinha um amigo meu que ele não fez cursinho e ele passou para a segunda fase do curso dele. Aí eu falei, porra, que sacanagem, né, velho? Eu estudei aí pra caramba, desculpa o palavrão aí, e não passei, né? E o cara passou. Eu fiquei meio chateado, assim. Não deveria, né? Porque cada um é cada um Exato. Tem o seu empenho, cada um estuda de uma maneira diferente, tem uma eficácia diferente nos estudos, né? Às vezes o cara, igual o Alan mesmo, não precisou fazer cursinho para poder fazer a prova e entrar. O Nicolas também estudou só as provas, não fez cursinho. Então é diferente, né? Os caminhos são diferentes. São realidades diferentes, né? Acho que não dá para basear numa história só e falar que a sua vai ser igual. Isso mesmo. E, cara, nesse momento eu pensei, não, mas peraí, né? Não passei, ainda tem o Enem. Vou me inscrever no Enem, e daí me frustrei mais uma vez, porque geologia era uma nota de corte muito alta e eram 2 vagas só para entrar na federal. E, cara, até então eu não pensava em sair daqui de Curitiba, não pensava em ir para outra cidade. Até porque a minha família sempre foi muito humilde, assim, nunca teve uma condição... Meus pais não poderiam me ajudar a ter que pagar um aluguel para me morar fora, uma coisa assim, sabe? Seria muito complicado, assim. Então eu não tinha hipótese alguma de, vou fazer faculdade, sei lá, em São Paulo, em Santa Catarina. Ou vai ser aqui, ou vai ser aqui. Ou não vai. Ou não vai. Se não for aqui, não vou fazer. E beleza. Aí até saía o resultado para agronomia, eu já tinha tomado uma decisão. Falei, cara, eu vou estudar esse ano todo de novo, vou pagar o cursinho, tá de boa, tô no meu trabalho lá, consigo pagar, consigo me manter. Daí eu tinha mudado a estratégia, né? Pensei, vou fazer cursinho o ano todo, já que 6 meses não foi suficiente. Mas na verdade, cara, hoje eu percebo que talvez se o meu empenho tivesse sido um pouco maior, não gosto de falar esse sim, né? Mas analisando a situação, faltou um pouco mais de comprometimento com esse negócio. Aqueles sábados, aqueles domingos tal, que eu perdi ali, talvez fizessem alguma diferença. Mas é aquela coisa que o Nicolas já falou, Deus escreve certo por linhas tortas. Era para mim estar aqui hoje contando essa história para vocês, e era para ter cursado agronomia, terminando o curso, o Alan já está formado. E cara, a vida é fantástica, assim, sabe? Então a dica que eu deixo para vocês, assim, os meninos também tem várias coisas para falar, mas nunca ache que a sua decisão ou o que está acontecendo na sua vida foi algo negativo. Tente sempre olhar as coisas com bons olhos. Às vezes a oportunidade está dali 2, 3 anos naquele caminho que você está seguindo, que a vida jogou para você, que você porventura escolheu, e você só vai se dar conta disso depois. Então, eu tenho uma história meio engraçada também do Enem, que foi... eu fui fazer, né? Fiz e tal, até tirei um resultado até que bom, foi 800 e pouquinho, assim, só que eu esqueci dele. Eu tava muito gripado no dia, sabe aqueles dias que você tá, com o nariz que sai água, Foi meio nojentão, porque eu não tinha papel. Eu não podia sair dali. Você, 5 horas, 4 horas fazendo prova, eu fazia assim e ia pra debaixo da carteira mesmo. Falava, cara, eu vou ter que dar um jeito de fazer essa prova. Cara, que situação complicada. E como foi muito doido... chiclete embaixo da carteira. Falei, não, vou terminar essa prova e tal. Então eu esqueci de usar ele.
igual o Navas falou, pô, tinha 2 vagas para tal e tal e tal. Eu esqueci total. Então foi muito, pô, cair ali, né? E daí os meninos vão falar também agora, mas a gente sempre cria uma expectativa, né? Pô, como será que vai ser o curso? Passei. E agora? Tipo, pô, a gente sempre pensa, vou conhecer gente nova, vou conhecer lugar novo, experiências novas. Então é legal, acho que cada um falar aqui, né, um pouquinho sobre isso também. Pois é, cara. Então, como na minha família ninguém, né, tinha feito faculdade, então eu não tinha ninguém ali perto para perguntar, né? Falar assim, cara, como que foi, né? Como que é? E eu também nunca parei para pensar nisso, né? Então, no terceiro ano eu resolvi fazer, aí eu comecei a estudar bastante, né, para tentar passar. Passei e eu pensei assim, cara, se o ensino médio é você estudar para passar na faculdade, a faculdade vai ser você estudar pra caramba, você sair de lá bom em alguma coisa, né? Pensei assim. Essa é a ideia. Era pra ser, né? Não é à toa que eu entrei, cara, com muito foco, assim, para estudar e tudo mais, né? Depois você acaba perdendo um pouco, né? Mas o meu pensamento de faculdade era isso, cara. Era tipo aquelas universidades americanas, sabe? Que é tipo uma arquibancada, né, cara? Ali em cima, vários alunos, tipo 100 alunos e o professor lá embaixo, lá numa lousa gigante, escrevendo lá as fórmulas e etc e tal, e você lá estudando pra caramba. Pra mim era isso, mas não era bem isso, né? Cálculo também não deixa de ser assim, né? Com a galera que reprova e vai juntando, vira umas 100, 150 pessoas na sala. Navas, quer falar? Falei. Cara, minha expectativa para faculdades, assim, eu tinha uma certa noção, não tanto assim, porque eu tinha alguns amigos da época do ensino médio que já estavam fazendo faculdade, alguns já até estavam se formando já, quando eu entrei. Eu ia conversar com os caras, falar, pô, velho, eu entrei na Federal, os caras, pô, que massa, cara, eu já tô fazendo meu TCC, eu olhava pro cara assim. Aí eu tinha uma certa noção, assim, mas bem por cima assim mesmo. Eu sabia, tipo, pô, tem... Primeiro, olha, assim, apesar de ter uma certa noção, eu entrei um pouco perdido, porque primeiro eu nem sabia onde era o campus. Eu achei que era ali no Politécnico e eu descobri só um dia antes que eu tinha que ir para Agrárias, que é o outro campus, né, onde os alunos de agronomia fazem aquela primeira semana lá para conhecer o campus, conhecer a fazenda, conhecer os professores, conhecer os programas, etc. Então aí já foi estranho já. Eu falei, pô, é lá? Achei que era aqui. Aí já tinha um certo conhecimento, assim, do que rolava por dentro, assim, os caras falavam, pô, tem as festas e tal, cada curso tem sua festa, tem o bar, que o pessoal vai lá tomar uma cerveja e tal, depois da faculdade. E também eu tinha aquela ideia de universidade americana, assim, pessoal, pô, os caras devem zoar um monte, deve ter só zoeira, e, né, a aula mesmo, tem a aula lá e tal, deve ser difícil também, não deve ser muito fácil. A gente via filmes diferentes, né? O Alan viu os filmes comportados, né? Nós viu os vídeos da... Só de pesada. Aí eu pensei, cara, vamos aí, vamos ver o que é, né? Isso aí. E daí me surpreendi um pouco com algumas coisas. Eu pensei, cara, será que é tão difícil assim, né? Pensei no começo. Porque muita gente falava pra mim, o pessoal da minha empresa mesmo, o pessoal que já tinha feito faculdade, estava fazendo faculdade, que estava... já tinha feito algum curso técnico, alguma coisa nesse sentido, eles falavam, cara, você acha que você está estudando agora pro cursinho, quando você entrar na faculdade, você vai ver o que é estudar. Então, eu entrei um pouco assim, já com um certo, não vou dizer medo, mas um certo pé atrás, receio, assim, né? Falava, um receio. Falei, cara, pô, eu acho que eu vou ter que estudar pra caramba, né? Então eu vou tentar entrar focado, vou buscar, né, entrar focado, que a chance de eu ter mais sucesso é maior, né? E, pô, depois você vê que não é por aí, né? Você com certeza precisa estudar, mas não é se matar de estudar. Claro, né? Eu não sei outros cursos. Tem cursos que são bem mais difíceis, assim, em termos de... talvez as matérias sejam mais complexas para os alunos, assim, estudar. A gente, por exemplo, tem cálculo 1 e 2, tem curso que tem até o cálculo 4, física 4. Pô, deve ser
pro cara que não tem tanta afinidade com esse conteúdo, né? Tanta facilidade, assim, deve ser meio louco, assim. Mas, cara, foi uma coisa média, assim, eu vou dizer que foi médio. Eu tinha uma certa noção, mas não de tudo, assim. Entrei um pouco perdido em alguns pontos, assim, principalmente em achar as aulas, assim, quando eu descobri que o negócio era muito louco, que tinha aulas em vários campos. Ah, uma outra coisa que eu quero comentar, só que eu não comentei, isso foi, acho que a maior gafe para mim, assim.